apresentar os resultados de agosto do fundo. No último mês, o IFIX teve seu sétimo melhor mês da história, com 5,8% de alta. Esse foi a maior alta nos últimos 12 meses, depois de dezembro de 2021, e o fundo finalmente se reaproximou aí do patamar de 3 mil pontos, que é muito simbólico e que foi rompido ali às portas da crise da Covid-19 em fevereiro de 2020. Desde então, nunca mais os fundos imobiliários voltaram próximos a esse patamar. No último mês, mantivemos o rendimento do fundo em 75 centavos por cota, que é o mesmo patamar que vem sendo observado desde julho do ano passado, ou seja, são 14 meses no maior patamar histórico do fundo de rendimento. No entanto, nosso portfólio, a carteira do RVBI, teve uma performance significativamente abaixo do IFIX. Foi uma alta de 2,8%, ou seja, 3 pontos percentuais abaixo do índice. Basicamente, essa performance abaixo do IFIX é explicada por alguns fatores. O primeiro deles é que em momentos de maior volatilidade, seja para cima ou seja para baixo, os ativos que mais se movimentam, que têm mais valorização ou desvalorização, são os mais especulativos. Então é de se esperar que em momentos como esse, em que o IFIX sobe abruptamente, os ativos mais especulativos que não estão em nossa carteira, naturalmente, nós sempre pautamos a nossa carteira por ativos fundamentalistas, são os primeiros a mais subir. E também são, em momentos de queda, os que mais caem. Então, como eles foram os que mais caíram lá atrás, naturalmente, a recuperação primeiro vem neles, depois ela acontece um pouco nos ativos de maior valor, maior fundamento e que tem maior valor intrínseco de longo prazo, que são os que nós temos em nossa carteira. Então, quanto a isso, nós estamos muito tranquilos, que nós sabemos que na esteira dessa recuperação dos fundos de maior volatilidade, vem também os de maior em seguida, enfim, que tem maior fundamento por trás. Então, com base nisso, a gente tem muita tranquilidade que eles vão sobreperformar quando a gente olha janelas de mais médio e longo prazo, e isso tem se comprovado pela performance histórica do fundo. Então, hoje, ao final de agosto, a gente acumula em menos de 3 anos do fundo 1.010 bips de alfa sobre o IFIX, ou seja, mais de 10 pontos percentuais de sobreperformance, com dividendos estáveis aí acima de 11% ao ano sobre o valor de mercado. Outro fator também que contribuiu para a nossa performance abaixo do IFIX no último mês é a forma com que nós marcamos agora os nossos CRI. Então, desde o início do fundo, eles eram sempre marcados na curva, pelo valor do saldo devedor. A partir de agora, pelas boas práticas de mercado, nós passaremos a marcar nossos CRI a mercado. Só essa mudança de metodologia de marcação dos CRI significaram um impacto negativo de 0,5 ponto percentual na performance do mês. E em nossa leitura, por que o IFIX performou tão bem no último mês? Primeiro, foi muito claro que foi um mês de tijolo. Então, quando a gente pega o Teva Index tijolo, ele valorizou 11,1%, contra uma queda de 0,3% nos fundos de papel. Então, claramente, foi uma recuperação do tijolo. E por que isso aconteceu? Basicamente, uma confluência de fatores. O primeiro deles é que, de fato, a curva de juros fechou nos últimos 2 meses. Então, no segundo semestre, a curva de juros fechou aproximadamente 50 bases, ou seja, 0,5 ponto percentual, o que revela que o mercado agora projeta inflação e juros menores no futuro. E sobre essa deflação que aconteceu nos últimos 2 meses, ela tem um fator muito especial sobre os fundos imobiliários. Então, ela afetou diretamente a distribuição no curto prazo dos fundos de CRI, que vinham sendo assim os grandes queridinhos do mercado aí nos últimos 2 anos pela alta da inflação e da alta dos juros. Então, com isso combinado, uma expectativa de juro menor, inflação menor no futuro, somado a um efeito de curto prazo que reduziu na veia a distribuição dos fundos imobiliários de CRI, isso, na nossa leitura, desencadeou já uma migração novamente dos investidores em direção ao tijolo, que o tijolo sofreu muito nos últimos anos, a grande maioria deles, se não a totalidade dos principais fundos, ficou aí abaixo tanto do seu custo de reposição quanto do seu valor patrimonial, significativamente abaixo, porque os investidores estavam mirando ali muito o rendimento, o yield ali de curto prazo, e agora voltam para esse papel e começam a retomar ali, a reprecificar esses ativos em direção ao seu valor intrínseco. O que a gente tem tido como postura diante disso é o que a gente já vinha explicando ao longo dos últimos meses, que é reduzindo gradualmente nossa exposição a fundos de papel e ficando aí o que se chama de overweight, mais em direção aos fundos de tijolo. A gente vem fazendo isso gradualmente. Finalmente, no tocante à perspectiva dos rendimentos do fundo, nós mantemos a nossa expectativa em 0,75 centavos por cota, reforçando que isso é apenas uma expectativa e não uma promessa. E por que isso? Porque nós encerramos o último mês com R$ 1,03 por cota de ganho de capital não realizado ou realizado e ainda não distribuído. E isso vai compor o nosso rendimento mensalmente, que hoje varia entre 15 centavos e 5 centavos por mês de consumo desse ganho de capital em estoque que ainda nós não distribuímos. Na medida em que a gente venha a sentir que os rendimentos dos fundos de CRI que nós temos em carteira também estão retomando para um patamar normal, com passado esse efeito pontual de deflação aí ao longo de 2 meses,
e também os fundos de tijolo estão se valorizando aí na nossa carteira e atingindo o seu potencial, o seu valor justo, no que nós entendemos, e existe espaço para a realização de ganho de capital, aí sim nós vamos ampliar esse rendimento no futuro. Convidamos a todos a conhecer mais sobre o fundo em rvbi11.com.br e nas demais plataformas de streaming e redes sociais. Até o próximo relatório.